Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Aqui é a Lua Serena para mais uma palestra aqui no Instituto Mãe Terra Online. O Instituto Mãe Terra, para quem não conhece ainda, é uma escola em que eu e o Elfo Lunar, que é o meu marido, consorte, companheiro e amigo de todas as jornadas, nós encabeçamos aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. É uma escola onde a gente e nossos parceiros ministramos cursos nas áreas de terapias integrativas, complementares, nas áreas de esoterismo, buscando também desmistificar e abrir um pouco a mente das pessoas a respeito de certas religiosidades, como as que nós professamos. Enfim, o Instituto Mãe Terra é a nossa casa e estão todos convidados a virem aqui um dia desses para conhecer as nossas atividades. O Instituto Mãe Terra, como eu disse para vocês, fica aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Porém, a gente tem muitos amigos, companheiros de jornada que são de longe do Vale do Paraíba e que não conseguem vir até o Instituto Mãe Terra para poder acompanhar as atividades e as palestras e fazer os cursos e tudo mais. Então, o que nós pensamos? Vamos procurar, ao máximo, levar o nosso conteúdo, levar aquilo que a gente conseguir para as pessoas que estão distantes. Então, nasceu o Instituto Mãe Terra Online. Então, uma vez por mês, pelo menos, a ideia, não é uma promessa para esse ano ainda, mas a ideia é que as atividades online, elas também aumentem, tá? Fica aí uma dica, aí soltei, postei, saí correndo. Nós teremos algumas atividades online, né? E vocês vão poder conferir, mas não posso precisar para vocês se já vai ser esse ano. Estamos nos preparativos. A ideia é que a gente possa levar aquilo que for possível, porque a gente também pensa que não é tudo, infelizmente também, não é tudo que a gente consegue ministrar online. Tem certos cursos que precisa do toque, precisa do acompanhamento do professor ali, mão a mão. Então, a nossa filosofia, nada contra, eu acredito que tem cursos muito bons online, mas a gente pensa que algumas coisas a gente ainda não consegue assim à distância, né? Até, de repente, até consegue, mas eu acredito que o mano a mano ali, né? O mão a mão é mais fácil e ajuda mais, né? Ajuda mais no desenvolvimento. Muito bem, gente. Sem mais delongas, vamos para a nossa palestra desta noite. Nós vamos falar de uma divindade, de uma deusa grega, que se chama Atena, e que certamente todos vocês, pelo menos, já ouviram falar, já viram menção sobre essa deusa. Talvez vocês não entendam profundamente de mitologia grega, talvez vocês nem se interessem tanto por mitologia grega, e estão aqui para assistir porque acompanham a gente. Tem muita gente que o nosso coração está com vocês também, porque vocês estão sempre aqui com a gente, para a gente é uma alegria. Então, mas com certeza vocês já ouviram falar de Atena. E Atena é uma deusa, e aí eu vou falar uma particularidade nossa aqui de casa. O Elfo e eu, para quem não sabe, a gente foi amigo durante muitos anos da nossa vida. E aí, dessa amizade, nasceu esse amor. Eu acho estranho falar essa frase, porque, na verdade, esse amor já existia desde sempre, né? Mas, enquanto estávamos amigos, ainda não éramos plenamente um casal, a gente se conheceu por causa da bruxaria, a gente se conheceu por causa de estudos pagãos. Então, um dia, numa dessas muitas conversas que nós tínhamos, falávamos sobre deuses gregos e tal. E algumas visões e críticas e avaliações e análises nós temos muito parecido, não tudo, mas muito parecido com relação ao panteão grego. O panteão é o conjunto de deuses que compõem aquilo que uma religião de uma tribo, de uma civilização, aí depende muito do contexto histórico, mas cultuava, por assim dizer, tá? Para quem não sabe o que é panteão. Então, muitas das nossas críticas e visões e análises sobre o panteão grego sempre foram muito assim confluentes, a gente sempre pensou muito parecido. Mas aí uma vez nós falávamos sobre o panteão grego e aí o Elfo falou assim: mas eu não sei, cara, eu não curto muito essa deusa Atena, porque ela, não sei, essa coisa do patriarcado, ela, não sei, ele
trouxe essa visão dele, né? Que é a visão de muitas pessoas. Só que à época, eu já havia feito um estudo sobre essa deusa bastante profundo. Isso a gente está falando de. Nós estamos em 2018, nós estamos falando há mais ou menos 20 anos atrás, tá? E aí, eu lembro que eu falei para ele, eu falei assim, mano, que a gente se chamava de mano, mana, né? Aí eu falei assim, mano, mas tem uns textos sobre essa deusa falando mais aprofundadamente sobre as origens dela, as origens do culto a ela, que é muito interessante e que, na verdade, em essência, nada tem a ver com o patriarcado ou quase nada, como veremos na palestra. E aí mandei esse material para ele leu e ele se encantou também, falou, putz, muito legal e tal, né? E o estudo dos deuses é isso, né? O estudo dos deuses é essa quebra de paradigmas que muitas vezes nós temos, porque a gente não tem como se aprofundar em todos os deuses, gente, não tem como. Então, é bem possível que um dia eu possa, eventualmente, falar uma bobagem a respeito de uma divindade, o elfo, ou qualquer outra pessoa, por mais estudioso que seja. E aí alguém que entende, que estudou mais sobre aquela divindade, vem em nosso socorro para nos esclarecer. Isso é plenamente natural, isso acontece recorrentemente. E aí, nessas nossas palestras online, inclusive foi ideia do elfo que eu desse essa palestra. Ele falou, você deveria dar uma palestra sobre Atena. E aí eu falei para ele, tudo bem, desde que você dê uma palestra também sobre Apolo, que é um deus que também a gente tem umas visões, assim, mas que assim, é super profundo e complexo. E aí ele vai dar essa palestra para vocês, tá? Ainda não posso precisar a data, mas aguardem que vai ser breve, não vai demorar muito não, tá bom? E aí ele falou para mim assim, dá essa palestra então de Atena que eu vou dar uma palestra de Apolo. Então aguardem que essa palestra sairá. Não vou dizer para vocês que vai ser que nem Atena, né? Que eu fiquei prometendo já há alguns anos. No caso de Apolo e Elfo, eles virão em breve falar com vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Pegando o gancho, inclusive, nisso que eu estava falando, né? É uma outra curiosidade, uma particularidade nossa, é claro que a gente não vai citar nomes, nem nada, né? Nem é nosso feitio. Mas é muito engraçado que o Elfo já tá rindo aqui para mim, né? É muito engraçado que uma vez a gente foi. A gente tem aqui o Instituto Meter tem um círculo de mulheres, né? E aí, nesse círculo de mulheres, a gente trabalha com várias divindades, com várias entidades, com várias personalidades femininas que guardam relação com um tema, tá? E quando eu falo entidade, obviamente não tem nada a ver com a religiosidade. Mas, assim, com figuras femininas que são muito importantes e que podem fazer um link com um determinado assunto que a gente trata no Círculo de Mulheres. E aí, aconteceu que, por causa de rusgas na internet, de bobagens, né, que a internet é maravilhosa, né, mas ela também, às vezes, né, a gente entra em algumas coisas que não são muito legais. E aí, por algumas rusgas bobas e realmente sem sentido, que até hoje, para mim, pro Elfo, assim, a gente lembra da risada, muitas vezes, quando a gente lembra, uma pessoa que não gostava de mim, especificamente, fez um comentário, porque uma das divindades que a gente ia tratar no círculo, que chama Círculo das 13 Matriarcas, que também tem um significado próprio do porquê que chama as 13 Matriarcas, aí quem, né, conhece sabe por quê. A pessoa que fez uma crítica, ela falou assim, elas estão lá falando da maternidade de Atena, né, dos aspectos maternais de Atena, querendo me desmerecer, né, no sentido assim, de tipo, ai, que burro, dá zero pra ele, né, ai, que burro, dá zero pra ela, né. E a gente, na verdade, na época, a gente, na verdade, nem se manifestou a respeito disso também, nesses detalhes e tal, e nem vem ao caso, mas tudo isso, pegando esse gancho, para ilustrar que, assim, como eu disse, a gente nunca vai saber tudo de uma divindade, né? E muitas vezes pode ser que eu entenda de uma divindade A e você entenda de uma divindade B e o elfo entenda de uma divindade C e que a gente possa conversar e aprender. Só que quando as coisas entram no campo do pessoal e entram nesse campo meio minado, as pessoas perdem, né? Porque aí elas não conseguem aprender, elas não se abrem para aprender. E a gente aqui, na boa, a gente tá longe de ser perfeito e nem o intuito é esse, né? Senão a gente não seria cagão. O nosso intuito é sempre estar aberto a aprender. E naquilo que a gente
consegue, dentro daquilo que a gente consegue também, dividir com vocês um pouco desse conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou transmitir para vocês alguns slides que eu preparei, e eu já digo de antemão, essa palestra, eu acho que eu vou fazer depois de um tempo, tá? Vai demorar, mas eu vou fazer o Athena parte 2. Por quê? Porque tem muita informação que acabou ficando de fora dessa palestra, porque senão ficaria uma palestra extremamente longa. Mas quem sabe eu não escrevo algum texto para deixar isso registrado, porque eu acho que é importante trazer isso, né? Tudo que eu tô falando, que eu vou falar hoje aqui, inclusive, tudo, absolutamente tudo, tem fontes, tá? Eu trouxe as fontes para vocês pesquisarem e irem atrás. Então não é nada assim da minha conexão com essa deusa, tá? No último slide eu vou falar sobre conexão com a Athena e aí eu vou falar da minha conexão pessoal com ela. No mais, gente, tudo que eu coloquei aqui, eu simplesmente organizei informações que são encontradas em várias fontes. Beleza? É bom a gente explicar isso porque sempre que a gente fala de uma divindade, a gente pode falar dela num contexto histórico, social, cultural, de época, ou a gente pode falar sobre essa divindade à luz do nosso culto, da nossa relação com ela. Então, essa palestra especificamente, aí, por isso que eu acho que eu vou fazer até a parte 2, eu fiz basicamente a Athena histórica, a transformação dessa deusa, daí o título da palestra, a transformação dessa deusa no decorrer dos séculos. E aí, por fim, no final, vou falar de algumas oferendas, de algumas coisas para ela, e aí especificamente de algumas conexões que são minhas com ela. Bora lá? Então vamos lá. Vou transmitir aqui para vocês. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Pois vocês, os slides eles vão passando, tá? E aí vocês, caso tenha algum problema na visualização dos slides e tudo mais, vocês, por favor, avisem ao Elfo que ele vai ficar de prontidão lá no grupo do Facebook para a gente poder passar tudo direitinho, tá? Para não perder nada. Muito bem, então. Então, o tema dessa palestra é a deusa Athena, de grande mãe da fertilidade, a deusa da sabedoria, da justiça e da guerra, tá? E esse título, ele não é por acaso, né? Eu coloquei exatamente aquilo que eu vou falar na palestra de hoje. Por quê? Porque o apanhado histórico, na verdade, é uma parte, né, de todo o histórico dessa deusa, de toda a história dessa deusa, que vem lá de trás, numa origem como mãe, como deusa da fertilidade, e que passa por várias transformações até chegar à deusa da sabedoria, da justiça e da guerra, e cada um desses três epítetos, dessas três qualidades, sabedoria, justiça e guerra, possuem desdobramentos muito complexos e profundos e correlacionados, inclusive, com outras divindades, que nesta palestra eu procurei sintetizar para não ficar muito longa, mas que vale sim, se não uma outra palestra mais aprofundada, certamente farei um texto, um artigo e vou publicar sobre isso. Então acompanhem aí. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Cadê? Tô tentando passar aqui. Muito bem. Então, a Athena que nós conhecemos. A Athena que nós conhecemos, ela é muito parecida com essas imagens que vocês estão vendo na tela do computador de vocês. Então, vocês podem ver que é uma figura, na primeira, por exemplo, é uma figura bastante assim, muitas vezes, vejam se vocês estão conseguindo ver os slides passarem, tá?
Bom, amor, dá uma acompanhada que eu consegui, acho que abrir aqui o negócio, o modo de apresentação de slide, então, de repente, veja se está passando, porque às vezes não passa, lembra daquela vez? Então, a Atena que nós conhecemos, ela tem, assim, esse primeiro aspecto bastante masculinizado, em que, se não fala pra gente, a gente fica até meio perdido para saber se é homem, se é mulher. Eu estou no segundo slide. A Atena que conhecemos, tá? Então, aí depois nós temos a outra Atena, um pouco mais feminina. Então você vê que a roupa, ela ainda é uma roupa bastante assim austera, uma roupa bastante recatada, mas ela já tem uma marca na cintura. A cabeça, né, a coroa dela é uma coroa mais feminina. A pose das mãos e a forma como ela está posicionada, embora ainda bastante masculinizada, um pouco mais delicada. E a outra, uma figura mais moderna, guarda a relação ainda com o rosto, é muito parecido com a primeira, né? E guarda uma relação também ainda de masculinidade, mas aí já dá para entender, né? Como se fosse um padrão ali das estátuas gregas. Então, a Atena que nós conhecemos é aquela Atena que é a senhora da estratégia, que é a senhora da justiça, que é virginal, ou seja, que não guarda relação com essa parte de sensualidade, de sexualidade, dentro daquela visãozinha de deuses como deuses de prateleirinha, que você usa os deuses para o que você quer, você, então, num primeiro momento, jamais cogitaria a possibilidade de pedir que Atena lhe trouxesse um amor. Você pediria isso para outras divindades, né? E não para Atena. Para Atena você pediria o quê? Inteligência, você pediria justiça, você pediria sabedoria, estratégia para resolver as questões, vitória, né? Então, essa é a Atena que nós conhecemos, é a Atena que ficou para nós, de um modo geral. Aqui tem duas imagens, né, do nascimento dela. Uma imagem bastante antiga, do nascimento dela, da cabeça de Zeus, e outra imagem que é bem mais moderna, desenhada, parece até em lápis por alguém, dela saindo na cabeça de Zeus, que é o nascimento mais conhecido de Atena, né? Ela como filha de Zeus, nascida de sua cabeça, pronta para a guerra, né? Que ela já saiu assim, gritando, dando um grito de guerra, e já saiu armada, paramentada, com elmo, com lança, com escudo, e aí a gente já começa a pensar, ok, ela já saiu gritando, brandindo assim alto, um grito de guerra. Onde está a Atena estratégica e que se dá bem mal com Ares? Porque assim até parece que ela é bem parecida com o seu irmão Ares, né? Que segundo dizem, não é alguém que... Essa que tá aparecendo? Tá. Não é alguém que Atena tem uma amizade, por assim dizer, né? E aí a gente olha essa imagem mais antiga e vê a Atena também saindo já em uma posição de guerra, né, nas duas, tanto na mais antiga quanto na mais recente. E aí a gente já começa a se perguntar, mas ela é a deusa da guerra, mas ela não é a deusa da guerra que sai gritando loucamente o grito de guerra. Ela é aquela que é inteligente, né, que vai na surdina, que vai na estratégia para conquistar o que se quer. Daí a gente já começa um primeiro pensamento, assim, para vocês questionarem. Mas, de toda sorte, essa é a Atena que nós conhecemos ultimamente, né? Ultimamente eu digo há séculos, né? Que nós conhecemos hoje. Essa é uma reconstituição do interior do Partenon, que ficava, né? Que era um templo em honra a Atena. Essa imagem de reconstrução muito mais parecida com a imagem que eu sinto de Atena nesse sentido, e que talvez tivesse uma quedinha assim mais feminina, uma coisa um pouco mais feminina, né? Era uma estátua gigantesca, e o Partenon todo gigante, né? Ainda tem as ruínas dele, mas foi um templo extremamente importante
para essa deusa na cidade de Atenas, na Acrópole, ou seja, na parte mais alta e mais importante daquela cidade, ficava o templo de Atena, que era a matrona, que é, né, a matrona dessa cidade. Tá? Esse templo foi construído por Fídias e devia ser uma coisa maravilhosa, né, esplendorosa, muito grande, muito alta. E essa também, apesar de estar, isso não é um pesar, né, embora ela também esteja assim mais feminina, vocês podem ver o tamanho de uma pessoa perto da estátua de Atena, aqui embaixo, próximo da legenda. Embora feminina, pode ser bem parecida com o que era essa figura de Atena do Partenon no passado. Mas essa é a Atena que nós conhecemos, né? A Atena que é a padroeira, por assim dizer, da cidade que leva seu nome, Atenas, e que nasceu da cabeça de Zeus, e que é a senhora da guerra, a senhora da estratégia da guerra, a senhora da sabedoria, a senhora da justiça. Avessa a relacionamentos, avessa como posso dizer assim, a coisas truculentas, que seu irmão Ares já seria o, segundo dizem, né? Acho que Ares também vale uma palestra bem aprofundada dele também. E assim nós vamos caminhando, né? Achando que é isso aí, então, tá? É isso aí que a gente sabe. Porém, né? Porém, não é bem por aí, não, né? Atena, gente, essa deusa, ela pode ser, o nome dela pode ser chamado de Atena, né? A forma de pronúncia, tá? Ela também era conhecida como Palas Atena, e eu já vou explicar o porquê disso e tudo mais. Ela é uma das principais divindades desse panteão grego, e ela recebeu culto em toda a Grécia Antiga, assim, desde as colônias da Grécia, na Ásia Menor, na Península Ibérica e no norte da África, para vocês terem uma ideia de como Atena, ou Atena, ela tinha e tem, né, porque ela é muito cultuada até hoje pelos pagãos, claro que em menor monta do que era no passado. Ela assumiu muitas formas, exatamente porque ela teve um culto disseminado, espalhado, espraiado por muitas colônias gregas e até por não gregos, por assim dizer, tá? Ela foi sincretizada com várias divindades, ela foi misturada, mesclada e, por fim, resumida ao que nós conhecemos hoje. Mas ela teve um culto extremamente importante, um culto de extensões territoriais muito longas, de povos diferentes, porque colônias elas eram diferentes, embora quisesse colocar, então, todo o pensamento e cultura e alinhamento grego, as colônias elas eram diferentes, porque eram povos diferentes, com origens diferentes e culturas diferentes. E mesmo assim, Atena foi cultuada. Daí, Atena ter muitos sobrenomes, como assim foi por muitos, por muitos deuses gregos. Nós tivemos a oportunidade de falar em uma palestra que vocês encontram apenas o áudio, eu disponibilizei o áudio de tanto que as pessoas pediram. Vocês têm o áudio dessa palestra no meu canal do YouTube, que é uma palestra sobre Afrodite, e uma palestra sobre Hécate, que vocês também encontram. Essas duas palestras demonstram essa questão dos sobrenomes, dos epítetos. Esses sobrenomes e esses epítetos que as divindades ganham e ganhavam muito no passado, se dá exatamente por quê? Primeiro que não era um deus de gaveta, né? Então, quem era devoto de uma divindade, era devoto daquela divindade para tudo. Então, então, assim, pedia esse amor para a divindade, mesmo que a princípio as pessoas hoje, né, falem que não tem a ver com amor. Pedia-se dinheiro, prosperidade, mesmo que a princípio não tenha nada a ver com isso, né? Porque era realmente um grande amigo, companheiro, protetor, mãe, pai, irmão, amigo, a relação que se tinha com aquelas divindades. Eu dou um exemplo, inclusive, na palestra de Hécate, sobre as tabuetas de imprecação de amaldiçoar de Hécate. As pessoas estavam registrado isso, né? As pessoas não pediam para Hécate
né? Elas pediam para alguma divindade, então elas pediam para Gaia, tem lá Gaia, Apolo, tem Hermes, elas pediam para certas divindades para que elas pudessem fazer aquela maldição que primordialmente era a de Hécate, né? Então, mesmo Gaia, você pega, Gaia, grande mãe, pedia-se para fazer, para poder fazer uma maldição e pedia para Gaia ajudar, né? Então, os deuses eles eram muito complexos, são muito complexos, e a gente pode verificar que os epítetos eles guardam relação com isso e também guardam relação com a extensão do seu culto, o tempo e a extensão territorial do seu culto. Então, quando uma divindade, um povo se mescla com outro povo, eu olho para o povo A e digo, nossa, vocês têm uma divindade dos grãos, e eu também, então eu vou chamar a minha divindade, porque a minha divindade chama, sei lá, Ana. Então eu vou chamar de Ana, e aí eu vou chamar o nome da sua divindade como um epíteto. Então vamos supor que eu sou Joana. Então a divindade começa a chamar, então, Ana Joana, tá? Então por isso que existem esses sobrenomes todos. E tudo isso nos leva a uma viagem muito intrincada e complexa para estudar uma divindade. Então, não é você pegar e falar assim, então a deusa Atena é a deusa dessa... Se você quer falar mesmo de uma divindade, então existe uma profundidade que você tem que buscar. E você tem que ir além dos mitos ditos clássicos. Eles precisam ser lidos, eles precisam ser buscados, mas você precisa ir além. Você precisa ir nas teorias acerca do nascimento dessas divindades, da mescla de culto e tudo mais. Então, Atena é uma deusa que teve muito culto espalhado. Nos textos clássicos, talvez um dos registros sobre Atena mais antigo venha de Hesíodo, na Teogonia, que é um dos textos clássicos mais importantes para quem quer estudar mitologia grega, sobretudo a mitologia helênica, tá? Então, Hesíodo é muito importante, fica a dica aí de vocês buscarem esses escritos de Hesíodo, eles já estão em domínio público, então vocês encontram facilmente na internet para baixar, para buscar, vale a pena. Em Hesíodo, nós temos duas versões para o nascimento de Atena. Então, a primeira versão que eu vou falar para vocês é aquela de quando Metis engravidou, e aí engravidou de Zeus, né? E aí Gaia disse para Zeus assim, olha, a filha de Metis, ela vai ser a mais sábia e a mais influente dentre as deusas. Aliás, ela vai ser bem mais influente que a própria mãe e ela pode ameaçar o seu reinado. Aí Zeus ficou com medinho, né? E falou assim, isso de acordo com esse mito, tá, gente? Aí Zeus ficou com medo e aí falou assim, bom, então deixa Caio engolir Metis, que isso era muito comum, né? De engolir, de um deus engolir o outro. O que nos faz pensar socialmente de um povo se sobrepondo a outro e o culto a certas divindades acabando, então, sendo se sobrepondo a outra. E aí, nos contos, se fala dessa forma como se o deus tivesse engolido ali realmente, né? Mas, enfim, vai saber, né? Com o tempo, então, aí depois, então, Zeus engoliu Metis, que já estava grávida, e com o tempo, e aí Metis ficou lá dentro de Zeus, gerando, né? Com o tempo, Zeus começou a sentir muita dor de cabeça, e aí pediu para Hefesto marretar o seu crânio. Hefesto, que vai ter uma relação muito forte com Atena, vocês vão ver. E aí, dessa marretada que Hefesto deu na cabeça de Zeus, nasce Atena. E Atena, ela já nasce adulta. Ela já nasce armada e ela já nasce pronta para a guerra contra os titãs. Que é a versão que nós mais conhecemos. Uma outra versão diz, que também é de Hesíodo, diz que Atena, ela era filha exclusivamente de Zeus, nascendo logo depois do casamento de Zeus com Hera, o que teria causado uma briga muito grande entre Hera e Zeus e feito com que Hera desse à luz a Hefesto. Nessa versão, Zeus dá à luz
a Atena, mas há uma Atena tritônia, que é chamada de olhos de coruja. Ela se chama Tritônia porque esse nascimento dela se dá às margens de um rio que se chama Tritão. E aí tem uma relação muito forte dos tritões, né, dos tritões com a própria Atena, que fica aí para vocês pesquisarem, tá? Ajuda, então os tritões sempre auxiliando a Atena e tudo mais. Então ele dá à luz a Tritônia de olhos de coruja, é chamada de a terrível, a despertadora do escarcéu da batalha, a capitã dos exércitos, que se compraz no tumulto, em guerras e em alvoroços. Esse trecho é do Carl Kennedy, que é um dos grandes mitólogos de povo grego, que vale a pena vocês lerem os escritos e os livros dele. Esse trecho, ele está no livro do Carl Kennedy, que se chama Os Deuses Gregos. Vale a pena vocês terem esse livro, pesquisarem, irem atrás, porque os livros do Kennedy, eles são realmente muito bons. Fora que tudo aquilo que ele fala, né, ele traz sua referência, né? Então tem sempre a fonte de onde que ele tirou isso, tá? Então aqui, então aí você tem dois mitos, né? Você tem duas formas para falar do nascimento de Atena. Você tem essa Atena nascida da cabeça de Zeus, que engoliu Metis e tudo mais. E aí Zeus sentiu dor de cabeça, Hefesto foi lá, pimba, abriu e nasceu Atena já pronta para a guerra. E aí você tem o outro nascimento de Atena, dizendo que ela talvez então fosse somente filha de Zeus, o que fez Hera surtar. Hera então teria engravidado e tido Hefesto para se vingar de Zeus. É uma nota que é importante, porque Hefesto e Atena vão ter muita relação, vocês vão ver. E aí, nessa versão, então, a Tritônia vem à tona, que seria essa do escarcéu da batalha, a capitã dos exércitos, que gosta do tumulto, que gosta da briga, que gosta da guerra. Ora, muito mais parecida com o seu irmão Ares do que as pessoas dizem por aí, que são inimigos, não? Então, assim, já começa por aí as contradições. E quando a gente fala de mitologia, sobretudo no que nós estamos falando aqui, que é mitologia grega, as contradições, os links, as relações, as correntes que vão ligando uma coisa a outra e desligando uma coisa de outra, elas são recorrentes e fazem a gente pirar, tá? Mas é importante porque isso dá uma profundidade de percepção de uma divindade. Tem um outro nascimento de Atena que as pessoas pouco falam, né? Que seria que Zeus, na verdade, não seria o pai de Atenas, né? Mas sim um gigante chamado Bronteu. Bronteu seria esse gigante, né? Que teria sido o pai de Atena, né? E ele era um ciclope, na verdade. Então, aqui eu trouxe até um trecho para vocês verem que interessante, porque assim, quando a gente fala de Atena, filha de Bronteu, ou esse ciclope, a gente tem então aí a Palas Atena, tá? E eu trouxe um trecho para ler para vocês do Carl Kennedy, que vai explicar algumas coisas sobre isso, que eu acho muito importante. Ele fala assim, ó: já fiz alusão em minha descrição da batalha com os gigantes a certo gigante chamado Palas. Palas seria um outro nome para o gigante Bronteu, tá? Que é o ciclope, seria também um ciclope. Então existe essa coisa, é um ciclope, um gigante, tá? Daí é que é importante. Esse era também o nome do filho dos titãs Crio e Euríbia. E o mesmo nome é dado como o do pai de Palas Atena. Aí ele explica, né? Em nossa língua, a palavra Palas pode ser variantemente acentuada e inflectiva, ou seja, transformada, sincretizada, modificada, de modo que venha a ter um sentido masculino e num outro sentido feminino. No masculino, a palavra Palas significa moço forte. E no feminino, significa virgem forte, uma virago, como seria também chamada em latim.
Disse que Palas, pai de Palas Atenas, que procurou violentar a própria, é aquele que procurou violentar a própria filha. A deusa venceu, arrancando-lhe a pele e passou a usá-la. Palas, então nesse caso Palas, como Palas Atenas, seria um gigante alado. Palas, o pai, seria um gigante alado, como também era a filha. Por isso que em algumas imagens vocês vão ver Atena alada. Então, Palas Atenas seria num certo ponto, seria uma Atena mais guerreira, mais brava, parecida como aquela que nasce nas margens do rio Tritão, tá? Agora, tem uma outra questão também, que em algumas descrições Palas e Atena são deusas diferentes e que, inclusive, lutam juntas. E sobre isso nós vamos falar mais para frente, quando a gente for falar de algumas curiosidades sobre Atena. Então, a gente, quando fala de Palas Atena, é Atena, filha de Palas. E aí, Palas é como se fosse um adjetivo que se dava quando para um homem, chamando ele de homem voraz, homem forte, um homem que vai, faz e acontece. E quando chamar uma mulher de Palas, seria uma mulher forte, uma mulher virgem, no sentido, gente, virgem aqui é no sentido de não pertencer a um homem. Porque nós estamos falando aqui, especificamente entre os helenos e tudo mais, até um pouco antes, de um patriarcado muito forte. Então, legalmente, inclusive, mulher valia menos que 3 cavalos e assim perdurou até mesmo no período romano e pós-romano. Então, a gente está falando de um período muito, 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 muito negro para o feminino, ok? Então, virgem era um sinônimo de uma mulher que não pertencia a ninguém, mas era casta, tá? No sentido de que não era dada nem a prostituição sagrada, nem a prostituição de rua. Então, isso precisa ser entendido, né? Quando a gente fala de um mito, e a gente fala de uma divindade, a gente sempre vai falar com uma visão da bagagem atual. Só que a bagagem atual da gente, muitas vezes, ela está eivada, ela está carregada de conceitos e preconceitos de uma cultura também patriarcal, claro que em menor monta, obviamente, mas ainda assim muito patriarcal e com um histórico judaico-cristão muito forte. Tá? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Então, essa seria Palas Atena, né? Uma mulher forte, vigorosa e talvez, então, sendo filha, na verdade, de um ciclope ou um gigante chamado Bronteu, que também era chamado de Palas. Mas também tem tem algumas passagens de Zeus sendo referenciado como Palas, ou seja, o forte, né, o bravio e tudo mais. E existem, então, outras descrições falando de que Palas e Atena seriam deusas diferentes, ok? Mas que lutam juntos, tem até um certo mito em que há uma contenda entre elas, e mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, né? Então, além de Zeus e Palas, teria também o terceiro pai, que seria Bronteu, porque aí o que acontece? Aí a gente tem uma confusão entre o próprio Bronteu e o gigante Palas. Então, em alguns lugares, a gente vai ver que a Palas Atena seria filha de Palas, e em alguns lugares que Palas Atena seria filha de Bronteu, o Ciclope. Então, existem alguns historiadores e mitólogos que vão dizer que, na verdade, é o mesmo ser. E outros vão dizer que não, que são seres diferentes, que um é um gigante e o outro é um ciclope. Mas, enfim, gente, é aquela confusão da mitologia grega. Principais mitos de Atena. Eu trouxe para vocês aqui 4, que eu acho que é importante mencionar. Eu não vou me deter a contar detalhadamente, porque isso vocês encontram com muita facilidade. Mas são 4 mitos que acho que são importantes para entender algumas coisas com relação a Atena. O primeiro é sobre o julgamento de Paris. O julgamento de Paris, esse mito, ele vai contar a história que vai ser a gota que faltava para desencadear a guerra de Troia. Nesse mito, Paris, ele recebe, na verdade, Zeus, né?
fala para 3 deusas fazerem a cabeça de Paris para que ele, então, cumpra uma determinada missão. E se ele ganhasse, se ele fizesse, né, se ele cumprisse essa missão, cada uma das deusas ofereceu uma coisa. Atena ofereceu a ele a sabedoria e a estratégia capaz de vencer qualquer batalha. Só que, claro, que Paris não escolheu Atena, não escolheu Hera também, que agora não lembro o que Hera ofereceu a ele, não sei se Hera ofereceu a sabedoria, a vitória, alguma coisa assim. Bom, o fato é que a Atena ofereceu isso a ele e ele escolheu, na verdade, a oferta de Afrodite, ele escolheu o amor, porque Afrodite disse que iria dar a ele a mulher mais linda, que era Helena de Troia. E ela dá. E isso tudo acaba culminando na própria guerra de Troia. Tá? Então, ali, Atena, no julgamento de Paris, ela tem essa função de trazer a escolha da estratégia, a escolha mental, por assim dizer, tá? Atena e Aracne tem vários. Quando eu leio esse mito de Atena e Aracne, eu tenho um pouco de desconfiança de algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu acho que colocam sempre as deusas gregas como grandes megeras e super caprichosas. Por quê? Porque no caso de Atena e Aracne, aconteceu mais ou menos isso, né? Aracne, segundo algumas fontes, seria uma sacerdotisa de Atena, só que ela era uma ótima tecelã, né? E Atena é uma deusa da tecelagem também. E como Aracne ela era muito boa na tecelagem, Atena teria se sentido ofendida porque Aracne foi melhor que ela na tecelagem, e então Atena a transformou numa aranha para ficar tecendo para sempre. E eu não sei, né? Eu vejo esses mitos, assim, quando fala muito ser uma coisa meio megera, meio uma coisa, sei lá, faltava terapia ali para divindade, eu vejo meio que com desconfiança. Mas tem essa também. Tem um outro mito também que diz que, na verdade, Aracne, que é parecido, tá? Mas que Aracne, então, ela teria vencido uma competição, mas não teria levado o título, e teria sido morta. E aí, Atena, compadecida, porque Aracne era a sua melhor tecelã, a transformou, então, em uma aranha, porque era a que faz a melhor teia, que tece melhor é a aranha. Então, existe esse duplo sentido, essas dupla visão. Na fundação de Atenas, nós temos Atena juntamente com Poseidon, no que seria, de repente, uma disputa sobre quem seria, então, o padroeiro, a padroeira, a fundadora ali, a divindade a ser cultuada como a principal. E aí, aqui é muito importante, a gente vai falar também sobre isso, mas é muito importante vocês terem em mente que nós estamos, quando falamos de mito, nós estamos falando de um eco do passado religioso de um povo que se mescla com toda a transformação social, cultural, que ocorre de séculos em séculos, quando se tem invasões, domínio, a guerra pela permanência, a guerra pela proteção de suas terras e suas posses. Então, a própria fundação de Atena, o papel de Atena no continente, que era onde se tornou importante ali, vocês vão ver que antes as ilhas eram mais importantes, comercialmente falando, politicamente falando e religiosamente falando, tá? Então, quando Atenas, a cidade de Atenas, é uma cidade-estado, né, é uma polis, é um conceito um pouco diferente do que a gente concebe hoje em dia, quando isso acontece, isso marca um momento histórico muito importante para a Grécia, que é o momento em que o continente passa a ser importante, passa a ser o foco, passa a ser como se fosse a capital, tá? Na fundação de Atenas, então, Atenas e Poseidon disputaram para saber, para ver quem quer ser a divindade que seria o padroeiro. E aí, o que ficou decidido? Que aquele que trouxesse o item mais importante, mais fundamental e mais lindo seria o vencedor. E Atena
Atena fez nascer a oliveira, que deu origem ao azeite, à azeitona, e é a sua árvore símbolo, tá? Então, e na Grécia, em toda aquela parte do Mediterrâneo, todo o azeite, a oliva, a oliveira é extremamente importante. O azeite e o vinho estão ali pau a pau, ali no grau de importância para aqueles povos dali, tá? E Atena e Hefesto. Atena e Hefesto é uma relação interessante. De acordo com algumas mitologias, com alguns mitos, vão falar que Atena, na verdade, ela não queria Hefesto. Ela não queria se casar, na verdade, ela não queria ninguém. E aí ela foi obrigada a ter com Hefesto, ela foi obrigada a se casar com ele, a ter relações sexuais. Em algumas versões vão dizer que ela se casou, mas não teve relações sexuais, enfim. Mas existem alguns mitos, algumas formas de contar esse mito da união de Hefesto com Atena de uma forma muito diferente, em que não, que ela realmente ela se entregou para Hefesto porque o amava. Inclusive tiveram um filho que ela teria dado, acho que era para Gaia criar e tudo mais, enfim. Agora, essa história de Atena e Hefesto, gente, na verdade, ela tem um eco no passado que vai trazer um pouco ali da origem de Atena, tá? Então, ela vai ter um eco muito forte no passado. Daí que a gente vai entendendo por que tem essas versões de que ela queria, depois que ela não queria, ela até quis, mas ela deu o filho para outro criar, e tudo isso é muito revelador, vocês verão. Aqui, eu quero ler um trechinho muito interessante do Zio do Galo. O Zio do Galo tem um blog muito interessante, ele é um economista, ele é um historiador, historiador assim, amador, né? Mas ele tem um vasto conhecimento sobre mitologia grega, né? Então ele tem depois vocês busquem para pesquisar, que é bem interessante. Eu trouxe uma fala dele bem, bem interessante a respeito de tudo isso, né? Aqui vocês estão vendo a imagem do Partenon, ou do que sobrou do Partenon hoje. Nossa, devia ser uma coisa assim maravilhosa, né? Então o Zildo fala assim, ó, o que se ressalta desse mito é o fato desse mito que ele diz assim, do mito de Atena ter sido a padroeira da cidade, dela ter vencido Poseidon e tudo mais, e aí marcando bem como uma divindade extremamente importante, talvez a mais importante para aquela época, tá? Ele fala assim, ó, o que se ressalta desse mito é o fato de um povo tão patriarcal como os atenienses ser tão devoto de uma divindade feminina, porque eles eram extremamente patriarcais, gente, nessa época, né? Os atenienses, e especificamente o povo continental, era muito patriarcal. Então ele vai falar isso, né? É muito interessante se pensar que esse povo tão patriarcal tivesse uma deusa feminina. E uma deusa, ele continua, uma deusa de origem muito antiga, que teria nascido na Líbia, no norte da África, e passado posteriormente por Creta. Por que ele fala isso? Porque ele vai dizer, ele é de uma vertente de estudos que vai dizer que as ilhas Cíclades, as ilhas gregas, e toda a sua cultura religiosa e social, ela teria nascido, né, o povo que teria dado origem aos povos cicládicos, que depois se tornaram heládicos, que depois se tornaram minoicos, que depois se tornaram, entendeu? Isso é muito tempo atrás. Ele é de uma vertente que diz que tudo isso teria vindo do norte da África, onde depois se estabeleceu ali o que nós conhecemos como Egito, tá? Mas, enfim, é muito mais profundo que isso, porque nós não estamos falando do Egito, mas sim de algo antes do Egito, inclusive. O Egito que nós conhecemos, com as dinastias, Ísis, Osíris, e depois outras divindades, faraós e tudo mais, tá? Então, por isso que ele fala que Atena teria origem lá mesmo no norte da África, e que depois teria ido para as ilhas gregas, e que depois teria ido para o continente.
E aí a gente vai falar sobre essa ida de Atena para o continente. Ele continua dizendo assim, ó, né, que então tem uma origem muito antiga, que teria nascido na Líbia, no norte da África, passado posteriormente por Creta, antes de ser adotada pelos gregos, que a colocaram então no seu panteão como a filha única de Zeus. Ele continua, nada disso é estranho, pois a mitologia grega guarda muitos elementos matriarcais oriundos dos povos que viviam no território grego antes dos gregos. Olha, amor, a gente não é tão louco assim, né? Trata-se de um tipo de sincretismo. Daí que eu e o Alfa, a gente tem uma piadinha, mas é claro que é uma piadinha, infame, né? Mas a gente brinca dizendo assim, pô, nada que é grego mesmo, né? Mas é uma piadinha, é claro que é, né? Mas é porque sempre tem isso, né? Até por ser uma civilização muito antiga, vai guardar a relação aí com beber e se mesclar a outros povos, e aí os deuses vão migrando também. Bom, vamos falar então agora vamos entrar na parte que é mais assim gostosa, né? Que são as origens e as transformações de Atena. Essa imagem que vocês estão vendo de Atena, eu vou deixar várias vezes. Eu não sei quem foi que desenhou, se alguém souber, vocês me falem. Porque é uma imagem de Atena que eu gostei muito. Por quê? Porque ela tem vários simbolismos interessantes. A coruja, que está atrás dela, numa pilastra grega, ela tá com uma cara assim de que vai atacar. Atena tá com os cabelos esvoaçantes, então ela também guarda a relação com os ventos e com os trovões. Ela tá segurando um ramo de oliveira. Ela tem um manto vermelho e dourado, que é o manto da realeza, então ela é rainha, ela é poderosa. Ela não é masculinizada. Vocês estão vendo atrás uma coluna grega que vai falar sobre a parte civilizatória, e Atena vai servir como elemento importante para civilizar, nesse sentido mesmo, até um pouco estranho, né, mas de civilizar. Só que ela também está no meio da vegetação, em meio a pedras e ruínas. O seu escudo tem, obviamente, a Medusa, porque você tem também o mito de que ela matou a Medusa. A gente vai falar sobre relação de Atena e Medusa, né? Só que ela tem, é muito interessante, porque ela tem o seu escudo, no seu escudo, a imagem de Medusa. Porém, existe a serpente em cima, o que nos dá uma outra pista muito interessante sobre a nossa querida Atena. Então, essa imagem eu achei sensacional, porque eu consegui enxergar vários pontos importantíssimos, várias pistas sobre a origem de Atena. E aqui vocês estão vendo um trecho do Keren também. Olha que legal que ele fala aqui. Ele fala assim: em todas as histórias que se contam a respeito de Atena, qualificam-na de Partena, ou seja, virgem, mas ela também era invocada como Méter, mãe. E aí a gente consegue entender, inclusive, que ela era, como quando a gente fala que ela era uma matrona da cidade, né? Porque ela não era uma patrona, porque ela era uma mulher, então ela era uma matrona, a matrona da cidade de Atenas, nesse sentido pátrio, né? Nesse sentido mátrio, por assim dizer, ela era a mãe daquela civilização, tá? Ela era a figura divina mais importante para aquela cidade, para aquela Acrópolis, que era o coração de todo o pensamento, de toda a cultura, de todo o reinado ali, né, grego. Tá? Então, ela era também invocada como mãe. Então, a gente não pode, simplesmente porque a gente vê uma Atena resumida, a gente dizer que ela não poderia ser chamada de mãe. Ela não só era chamada de mãe, como era invocada como Méter, tá? E continua, estudiosos das tradições mais secretas, e aqui até mostrei para o Elfo, quando eu estava fazendo essa palestra, quando ele coloca assim, estudiosos das tradições mais secretas, tem um numerinho lá, 368, que é exatamente a referência de quais são essas tradições mais secretas. Ele tem exatamente a fonte, né, do que ele está falando. Então ele diz, estudiosos das tradições mais secretas preservaram a lembrança de uma história em que Atena deu a Hefesto um filho chamado Apolo, debaixo de cuja proteção, assim diziam os historiadores antigos, ficava a cidade
de Atenas. Então aqui, esse trechinho aqui é muito interessante, porque, e aí aguardem, né, cenas dos próximos capítulos na palestra do Elfo sobre Apolo, porque é muito interessante você pensar que Atena e Hefesto teriam sido os pais de Apolo, e Apolo, então, também um protetor da polis, né, da Acrópole, da cidade de Atenas. E quando a gente vai ver algumas histórias de Atena, sem falar, sem ir ler, beber dessas fontes mais tradicionais que o Carl Kearney traz, a gente vê que Atena e Leto, que seria então nos mitos mais clássicos e comuns, a mãe de Apolo e Ártemis, você vê uma relação muito profunda dessas duas divindades, de Leto com Atena. E digo mais, como vocês verão aqui, até mesmo de Ártemis com Atena, o que nos faz pensar muito, né, sobre essa questão de filha, mãe, e no caso, irmã de Apolo. Gente, tem muita coisa aí para a gente pensar. Aqui eu trago para vocês uma questão muito interessante, né? Existe um povo, né, e eu já dei uma palestra aqui sobre isso, eu falo disso constantemente porque é um objeto de estudo meu que eu gosto bastante, que são os povos o povo minoico, que era um povo que foi? Que era um povo que, é que o Alfa me olhou assim, achei que ele estava querendo me dar um recado, alguma coisa. Foi um povo que viveu nas ilhas gregas, sobretudo o que a gente pode dizer assim, na ilha de Tera, que hoje é Santorini, e na ilha de Creta. E esse povo, ele vai ser um dos povos que vai dar origem à própria civilização grega. Esse povo, ele sucumbiu, depois vocês assistam lá a palestra para vocês entenderem essa parte, que eu não vou me deter neles aqui. Mas acontece que esse povo, ele foi dizimado por questões climáticas, mas muito da sua cultura e principalmente da sua religiosidade sobreviveu. Quando eles afundaram, né, quando eles sucumbiram, os povos, especialmente os povos continentais, dentre eles eu posso citar os micenos, eles dominaram, então, o que sobrou do povo minoico. Então, eles dominaram as ilhas e passaram, então, aí passa-se o poder das ilhas para o continente, onde depois a gente vai ter, então, a fundação de Atenas como a grande Acrópolis. Esse povo, gente, ele tinha um alfabeto, ele tinha uma linguagem, ele tinha uma escrita, que até hoje não foi decifrada. Por quê? Porque parecido com o alfabeto etrusco, por exemplo, não tem uma relação com outras línguas, então é muito difícil para você fazer a decodificação disso. Só que, como você tem os micenos, que é um povo que acaba sendo, né, como micenos mesmo, ele acaba sendo posterior, bebendo da fonte minoica, que era riquíssima em religiosidade, em cultura, você tem, então, a própria linguagem micênica, ou micena, que vai ser muito parecida com alguns pontos da língua minoica. Esses alfabetos, o linear A é dos minoicos e o linear B dos micenos. Eles guardam muitas referências importantíssimas sobre várias divindades gregas. Então, as origens de muitas divindades gregas encontram-se veladas e escondidas nas escritas do linear A e, de alguma forma, já numa visão guerreira e bem mais patriarcal, no linear B dos micenos. E aqui eu trouxe um trecho bem interessante para que vocês vejam a origem de Atena como grande mãe da fertilidade. É falado assim, ó, é no linear B, ou seja, no calendário dos micenos, que se encontra a forma mais antiga escrita do grego conhecida, porque aí o grego ele vai ser uma transformação desses antigos alfabetos.
Nessa tabuinha, que são tábuas de pedra, né, por assim dizer, nessa tabuinha do linear B, estão listadas várias oferendas para 4 divindades. A primeira delas é Atana Potnia, ou Atana Potnia, né, Potnija, que é muito parecida com um dos seus últimos títulos em grego, Potnia, né? Potnia significa senhora. E você tem no grego a Potnia Atenaia, que significa senhora, né, como se fosse mestra maior, Atena. Ou aquela que é a mestra dos mestres, né? No entanto, na época dos micenos, esse título era em grande parte, embora nem sempre, relacionado a lugares. Olha que interessante. O que podia fazer a gente pensar que Atana Potnia poderia significar a senhora de Atana, certo? E esse Atana é conhecida, Atenas, por uma cidade com ter esse nome Atenas, uma cidade, não é um acaso, segundo alguns historiadores, né? O fato de você, aí quando você faz uma cidade, você colocar exatamente o nome de Atenas, quando talvez a origem dessa divindade, Atena, seja a senhora de Atana, e Atana seria um local, a gente já fica meio assim, né, desconfiado. A língua minoica, né, que é chamada de linear A, a maioria não foi traduzida, como eu falei. Mas é no linear A e no linear B que a gente vai encontrar questões assim que nos fazem pensar muito que Atana Potnia, ou Potnia Atana, seria então a senhora de Atana, a senhora das serpentes cretenses. Por isso que você vai ver muita imagem, né, muitas relações da própria Atena com a serpente. Tem uma menção no linear A que é Atano de Juaja, que seria talvez o nome mais antigo de Atena, tá? Talvez o nome mais antigo de Atena. E aqui a gente está falando de uma Atena muito primordial. A gente não está falando daquela Atena que saiu da cabeça de Zeus, tá? A gente vai entrar nesse meandro do porquê disso, mas a gente está falando de uma Atena, senhora das serpentes, que, na verdade, vai guardar uma relação muito profunda com a própria Medusa, que a Atena, aquela que sai da cabeça de Zeus, mata. Fica aí para vocês entenderem, tá? Aqui tá a fonte tá em inglês, tá bom? Essa é a imagem da senhora Potnia, né? E aí aqui eu preciso fazer um adendo, né? Porque é Potnia. Potnia Atana, Potnia Hipnos, Potnia Labris, tem muitas Potnias, né? Então, vocês estão vendo aqui, pelo menos de imagens reais, antigas, 3 imagens dessa senhora das feras. Você está vendo uma, que ela está com os braços abaixados, com as serpentes. Você está vendo outra, que a serpente está enrolada em seu corpo. E você está vendo a mais famosa dela, que é com as serpentes para cima e uma cabeça, na cabeça, um gato. Não se sabe direito o que é, mas é um animal. Parece um tigre, não se sabe. Essa divindade, e aí do lado vocês estão vendo uma figura desenhada muito lindinha, né? Essa figura, a gente não sabe se a gente, quando eu digo a gente, é a gente mesmo, tá? Porque nem os historiadores sabem. Eles imaginam que ela seja ou imagem de uma divindade muito importante, que era a Senhora, e que a Senhora era multifacetada. Então, ao mesmo tempo que você tinha a grande senhora, você tinha também a senhora dos animais, a senhora do labirinto, a senhora do mel, a senhora das abelhas, a senhora de Atana, por assim dizer. Mas eles também não têm certeza se essas imagens representam, na verdade, sacerdotisas que eram investidas do poder da deusa, né? Dessa divindade a senhora. E tem um outro porém também. A gente não tem como saber se
Na verdade, seriam de uma forma complexa, várias divindades diferentes. O que a gente sabe, gente, é que muitas deusas gregas guardam eco ali, entre as pótnias, entre essas senhoras. Seja ela uma única senhora multifacetada, sejam elas várias, tá? E Atena não fica fora disso. E essa divindade, essa pótnia, segundo alguns, ou essas pótnias, essas senhoras, elas eram as senhoras da fertilidade. Por isso que elas estão sempre com animais, por isso que elas estão sempre próximo de matas, florestas e frutas. E o mais interessante é que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver sinetas, vocês vão ver anéis, vocês vão ver brasões, vocês vão ver broches, brincos, pendões, vocês vão ver muitas joias minoicas que existem até hoje e que vai mostrar essa figura feminina, como vocês estão vendo na primeira figura aqui, que tá pintada, né, que parece uma carta. Ela sempre vai estar no alto, como se fosse numa acrópole, né? Ela sempre vai estar no local mais alto. Isso a distingue, e isso reforça a ideia de alguns historiadores de que essas imagens, elas são de divindades. Por quê? Porque quando você vê desenhos, essas imagens exatamente estão mais acima, enquanto você tem figuras muito parecidas com elas, só que é mais abaixo. Então, eles interpretam, alguns historiadores interpretam que pode ser ali as sacerdotisas e os sacerdotes, porque também aparecem homens, e ela é maior, ela está em cima de alguma coisa, e ela é desenhada maior, porque ela é a deusa. Ou, segundo alguns, ela é a deusa, mas as figuras que estão embaixo são as divindades que são faces dela, né? Então é muito complexo isso realmente para a gente. E não tem como a gente falar assim, é isso e acabou. Não tem, gente, não tem, porque, como diz o Sinclair Rudd, ele tem um livro muito interessante que chama Os Minoicos. Nesse livro ele fala assim: tentar decifrar toda a religiosidade minoica e sua cultura é como você ler um livro apenas pelos desenhos, porque não tem escrita deles, né? O que você tem já são sobre eles algumas escritas posteriores, que vão dizer sobre a questão da mulher e tal, mas deles mesmo não tem nada, não tem quase nada escrito, decifrado, por assim dizer, mas você tem muita imagem. Então, eles, de acordo com a época, com a visão da época, de como se manifestavam as religiosidades ali, se pensa que pode ser mais ou menos assim. Tá? Então, Atena, ela pode ser considerada ou como essa grande mãe cretense, porque aí quando se fala sobre uma divindade, seria essa divindade que é a grande mãe cretense, que teria dado origem a várias divindades, como a própria Réia, como a própria Cibele, como a própria Hera, como, quem mais? A Perséfone, a própria Atena, tá? Ou você pode interpretar que existia uma pótnia, Atena, e que ela é uma dessas deusas primordiais ali dos povos das ilhas, tá? Que não era cultuada primeiro no continente, mas sim nas ilhas. Aí aqui tem um site que provavelmente muitos que vocês que gostam de mitologia grega vocês conhecem, que é um site que chama Numancia, que é bem interessante esse site, ele faz uns estudos bastante interessantes, inclusive de linguística e tudo mais. Ele vai falar assim, ó: sendo assim, suspeita-se que Atena Pártenos, porque o Partenon é por causa disso, né? Porque Atena Pártenos seria a Atena virgem, tá? Aí ele diz assim: suspeita-se que Atena Pártenos seja uma submissão mítica da deusa mãe primordial, das cobras e do matriarcado cretense ao patriarcado ateniense. Então, tem vários mitos, como, por exemplo, o próprio mito do labirinto do Minotauro, vai trazer um pouco dessa questão da transferência do poder das ilhas para o continente. Então, quando a gente fala de Atena como a virgem e tudo mais, seria talvez uma submissão mítica mesmo,
dessa grande deusa das cobras e do matriarcado cretense ao patriarcado ateniense, que então teria dominado aquilo que sobrou dos minoicos. Tá? Aí ele continua, olha que interessante. Porém, a etimologia Pártenos afigura-se tão arcaica quanto ao culto palacial da Virgem Mãe, que seria Atena. Em boa parte, Pártenos deve ser um termo arcaico que sempre teria andado associado a virgens mães, como se refere ter sido o caso de Atena, Ártemis, etc. Tudo indicando que, afinal, estaremos perante uma flagrante proliferação de deidades que não seria senão variantes locais da mesma arcaica Virgem Mãe primordial. Então, existe essa teoria. E aí, nesse aspecto, a coisa fica bem profunda mesmo, porque a gente conversando sobre isso, aí o Elfo fala assim, então todas as deusas são uma só? A discussão que eu quero travar com vocês não é essa, tá? O que eu quero trazer para vocês é exatamente de pensar assim, caramba, então, talvez a Atena que a gente conheça, a Atena que ficou pra gente, tenha sido uma Atena nascida exatamente da necessidade tanto do continente se sobrepor às ilhas, quanto do próprio patriarcado se sobrepor ao matriarcado. É uma teoria, tá? Aí ele continua. Atena passou a ser a filha unigênita de Zeus apenas quando a política de Atenas entrou em litígio com o matriarcado cretense e assim o exigiu. Né? A política matriarcal de Atena em litígio com o matriarcado cretense assim o exigiu. Por quê? Porque as figuras de as figuras matriarcais de Atenas, do continente, elas precisariam, se tivesse poder, não ser um poder que fosse do feminino. Por isso ela vem, então, como uma deusa do patriarcado, muitas vezes. Porque assim o exigiu. E aí eu me lembro muito de vários debates que eu já tive com o Elfo, de conversas, de horas e horas de conversa, que a gente tem a nítida sensação de que essa figura, ou essas figuras, aqui não vem ao caso, do feminino sagrado, ela se mantém, mesmo que tenha que se manter dentro de algumas imposições postas pelos seres humanos. Mas ela continua lá, quem tem olhos que a veja. Então, da mesma maneira, isso se assemelha muito ao próprio culto da Virgem Maria da Igreja Católica, vou falar sobre isso. Né, que não deixa de ser uma figura do feminino. Ah, mas é uma figura do feminino que... Não quero entrar nisso, mas continua sendo, ela continua tão forte que ela continua, que ela permanece. E aí eu trouxe um trechinho aqui muito curioso para ler para vocês, porque eu acho que é bem interessante, né? Ele continua falando assim, ó. Ainda na Lusitânia, Britomartis, e Britomartis é uma dessas pótnias, tá? É a doce virgem, a senhora do mel, lá dos cretenses. Ele fala assim, ó, olha que interessante. Ainda na Lusitânia, Britomartis deve ter sido Brigantia, a deusa mãe Antu, protetora da cidade. Ora, esta variante do nome desta deusa reporta-nos para a confirmação de que Afrodite e Atena, olha aí, ó, muita gente que fala que são inimigas, que fazem contenda, não tem nada a ver. Poderão ter sido a mesma deusa na origem da mitologia por terem tido Brigantia como antepassada comum e ambas filhas e esposas de Enki. Ora, é precisamente a possibilidade de que Brigitte ter sido Brigantia, por ter sido antes Ki por Enki, que então se compreende a razão por que é que Brigitte foi uma deusa tripla do fogo dos infernos de Vulcano, Hefesto, Enki e Iscur. Deuses ferreiros, do fogo, da terra e da sabedoria poética. Então, aqui, esse trecho, só nesse trecho aqui a gente já fala, caramba, meu, olha as relações que ele faz das divindades. São teorias, são formas de ver, tá? Aqui, olha que interessante, possivelmente estamos perante uma nova variante gaélica da deusa do fogo na Idade do Ferro,
uma vez que adiante se encontrarão outras deusas nórdicas do fogo, apelando também para as lides militares, onde era necessário que estas deusas fossem, então, enfermeiras, caldeireiras, ferreiras, poetisas, estrategistas. Então é muito, muito interessante vocês pensarem na relação de todas essas deusas. E aí, quando a gente pensa em Brigitte e Brigantia, né, a gente pensa na Brigantia como aquela que é mais Palas, né, do que a própria Brigitte. Então, muito parecida com Atena nesse sentido, né? Outras curiosidades sobre Atena. Atena Fratria ou Apatúria era o nome de uma Atena, né, que ela era a matrona das escolas de mistérios, lá nos seus idos primordiais. As escolas de mistérios, elas foram originárias ali da Grécia e Egito, e aí essa influência mútua, Egito e Grécia, vocês viram de muito atrás, né? Essas escolas de mistério, claro, na época era só para homens, né? Nesses períodos primordiais. Posteriormente, a coisa mudou um pouquinho, mas ainda assim era primordialmente para homens. E aqui era proibido mulher. Então, todo mundo, toda mulher que se casava com um membro, um aluno dessas escolas, elas deveriam ofertar um cinto a Atena Fratria. Fratria vem de frater, de irmão, tá? Um cinto a Atena Fratria. Por quê? Porque isso entendia que os homens que eram dessa sociedade masculina, dessas antigas escolas, eles eram como que casados com a própria Atena. O que nos faz pensar bastante sobre essa questão virginal de Atena, né? Então, assim, eles eram casados com Atena. Quando se fala isso, eles eram casados tanto com a fraternidade, que era a escola de mistério, quanto com os próprios ensinamentos, já que a própria Atena é a deusa da sabedoria, do conhecimento, da inteligência. Tá? Essa história está num livro também do Karl Kernig, que chama Atena, Virgem e Mãe na religião grega. Aí ele fala assim também, ó, nessa sociedade masculina a que preside Zeus Frater, dos crentes, mas seguramente Zeus Pater de Atena Apatúria ou Frátria, falta seguramente o poder primordial de Deméter, a deusa máter de Atena Coré, ou Core. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que nessa sociedade masculina, em que quem mandava era o frater Zeus, né? Era o grande pai ali, o grande irmão de todos os que acreditavam, e acima dele, inclusive, como um grande pai, por assim dizer, esse grande pai precisava de alguém que fosse o seu imediato, né? Quem era o seu imediato? Atena Fratria, Atena Apatúria, que, já que tem que ser uma mulher, que seja, então, nesses termos, né? Que ela se case, que todos os membros se casem com ela, e ela continua sendo a virgem, e ele traz essa crítica, né? Faltava mesmo a figura do poder da mãe de Deméter e da própria Core, Atena. E aí a gente vai ver que tem uma relação muito forte da própria Atena com Core e com a própria Perséfone. Por quê? Porque tanto Perséfone ou como Core também vai ter um eco lá no passado, tá? Aqui, a supremacia do continente sobre as ilhas. Então, a gente vê que a rivalidade entre Atenas e Creta, de que o próprio Teseu, lá no mito do Minotauro, dá eco, e que, inclusive, ele é ajudado por ela, por Hera, né? Por ela, que é Atena, que é a deusa mãe cretense, a gente pode parar e pensar o seguinte, né? Existem alguns relatos de que vão dizer que, na verdade, essa Atena, ela é metamorfoseada da própria Medusa, né? Então, assim, a deusa mãe cretense teria caído em desgraça e foi transformada na terrível Medusa. Né? Por quem? Pela própria Atena, que é essa figura do feminino, que é bem aquela coisa, se tiver que ter um feminino no poder, então tem que ser um feminino bem masculino, tá?
Assim foram os próprios atenienses que condenaram esta deusa-mãe ao infortúnio pela mão de um outro herói nacional, Perseu. E foi a própria Atena que procedeu à sua própria metamorfose, ajudando o herói a matar a bela Medusa, a grande deusa-mãe e feiticeira cretense do mal olhado. Claro que Atena herdou de Medusa todos os seus poderes, que afinal Perseu roubou para ela. Então, será que Perseu é apenas uma variante asiática do mito ático de Teseu? Também fica claro que o poderoso Poseidon da talassocracia cretense, ou seja, de todo o poder ali das ilhas, não poderia ser tão facilmente rebaixado, mas também teve que ceder à supremacia de Zeus. E mesmo assim, ainda teve brigas com a própria Atena. Isso está num texto muito interessante sobre um estudo sobre essa supremacia do continente sobre as ilhas, né? Então, quando você tem, você precisa ter a diminuição total, a desqualificação total das suas divindades, do seu povo, do seu poder nas ilhas, o continente ganha força. E já que precisa ter uma figura feminina, a figura feminina terá que ser desta forma. A figura de poder, né? Porque você vai ter outras figuras de poder, como a própria Hera, mas também bastante deturpada e com o seu poder diminuído. Olha que interessante aqui, a Virgem Mãe e sua influência. Como que isso foi influenciando, inclusive, a gente, né, numa visão atual aqui, com um eco bastante forte no catolicismo, no cristianismo. Fala assim, ó, os paralelos entre a Virgem Mãe, Virgem Maria e a própria Atena são impressionantes, mas as diferenças são igualmente importantes. Ambas as figuras são mães virgens. Ambas são principalmente comprometidas com o espírito do pai, amolecem e medeiam o espírito do pai arcaico. Ambos estão preocupados com a misericórdia e a justiça. Atena, no entanto, não é uma Theotokos, uma portadora de Deus, no sentido de que Maria nem mostra a mesma atitude de receptividade incomparável ao pai. A qualidade tonal em torno de Atena é mais defensiva, é mais militar, é mais favorável à luta heróica. Poder-se-ia especular que os países do norte da Europa e do protestantismo herdaram mais do espírito de Palas Atena, essa coisa heróica, né? Enquanto os países do sul da Europa, catolicismo, receberam e cultivaram mais o espírito da Virgem Maria cristã. Os elementos maternais receptivos em Palas Atena, quando presentes, são muito subjugados e escondidos no fundo, atrás de seus armamentos defensivos, do que no caso da Virgem Maria. Com a Virgem Maria, a chama materna, o ventre brilhante, é proeminente. Com Palas Atena, isso está oculto. Está tão oculto que as pessoas têm dificuldade de enxergá-la como deusa mãe, como deusa de fertilidade. E isso descreve uma diferença na qualidade da alma entre o próprio protestantismo e o catolicismo. Então vejam que interessante essa análise de que a forma como se relaciona com essa ideia de maternidade, uma maternidade mais oculta, mais boldica, por assim dizer, para os povos do norte da Europa. E uma maternidade mais matrona para os povos do sul, catolicismo e protestantismo. Então, é muito interessante isso, e talvez isso vai explicar, não sei, né, é que eu estou fazendo uma especulação, mas talvez isso vai explicar por que, para os católicos, é muito forte essa figura da mãe, né, de Maria, e para boa parte do protestantismo, se não toda, eu não posso dizer com firmeza, porque não entendo em profundidade, já não se tem isso, inclusive em algumas vertentes neopentecostais, inclusive existe a vontade de retirar essa figura, né? Deusa do patriarcal, Palas Atena Perséfone, olha que interessante. Aqui algumas reflexões do tradutor Murray Stein para o livro do Carl Kennedy, Atena, Virgem e Mãe na religião grega. Ele fala assim, ó, Palas, aqui entendendo que são deusas diferentes, protege Atena. O que ela protege, portanto, é um núcleo de feminilidade quando se encontra cercado pelo espírito arcaico do pai.
E desde que todos os homens representam pai para ela, ninguém pode ser permitido em seu ventre. Seu ventre, embora não estéril, permanece psicologicamente inviolável. Portanto, ela é mãe. Literalmente é mãe. E virgem psicologicamente. Sua maternidade literal é realizada para a pátria, para o povo, enquanto a sua maternidade psicológica com alma é reservada para os filhos que nunca nasceram neste mundo. Este é um dos significados da conexão de Atena com Perséfone e a fertilidade do reino das almas não nascidas, o que nos faz relembrar a própria Senhora do Labirinto, lá dos Minoicos, a própria Senhora Potnia Labris, a própria Senhora do Labre, que guarda a relação com as almas não nascidas e com as almas que já se foram. Tá? Então aqui, essa figura de Palas, essa figura de mulher virgem forte, que Palas Atena nos mostra, pode significar que Palas é a armadura de Atena. Palas seria a deusa que protege a deusa. Palas seria a armadura divina que protege a mãe divina, Atena. Entendem? Atena e Minerva. É sempre muito comum fazer essas associações entre o panteão grego e o panteão romano. Mas, nessa questão, as pessoas acabam cometendo grandes equívocos, como, por exemplo, o equívoco de Atena e Minerva. A deusa Minerva dos Falérios, Falérios é uma região, os Falérios são povos de uma região muito grande, que vai dar origem ao que é a Itália, para assim dizer, e era onde tinha o culto principal de Minerva, tá? A deusa Minerva tinha pouco em comum com a deusa Atena da Grécia, além de ser deusa dos artesãos, pois a deusa grega tinha centenas de outros interesses, enquanto uma pequena deusa dos camponeses dos Falérios parecia só se interessar por um assunto. Em suas viagens pela Etrúria, a deusa teve contato com pessoas que conheciam a representação grega de Atena e passaram a associar as duas deusas, mas Minerva continuou sendo primariamente a deusa do artesão, do trabalhador, a patrona do trabalho manual do homem, em vez do trabalho intelectual. E foi assim que chegou a Roma. Então, existe uma relação, mas na verdade é muito, muito forçada essa relação entre Atena e Minerva, são divindades diferentes. O mesmo a gente pode falar, e aí talvez fique a ideia para fazer uma palestra, sobre a própria Diana e Ártemis, a relação entre essas duas deusas, que não são a mesma deusa, tá? Mas que acabam sendo correlacionadas, certo? Atena e Nike. Nike, essa deusa alada, né? Que dá o nome de Nike, dos tênis que a gente usa. Nike é a deusa da vitória. Vocês vão ver que muitas vezes Atena está segurando não uma coruja, né? Está segurando uma deusa na sua mão. Como essa imagem que vocês estão vendo aí do lado. Essa deusa é a própria Nike. Ela, assim, o que significa Atena segurar Nike? Nike é a deusa da vitória, né? Então é bem interessante porque Nike é a deusa da vitória, da justiça, da vitória no geral, mas especificamente da vitória justa. Nike é a voz da justiça e Atena é a deusa da justiça. Então, e justiça mesmo, Justitia é uma própria deusa, que para os gregos seria Temis. Então, é bem interessante a relação dessas duas deusas com a justiça, com o justo, com o verdadeiro. Tá? E Nike, na mão de Atena, dava a vitória certa em todas as batalhas justas que Atena travava. Atena, várias vezes, travou grandes batalhas contra deuses. E graças a Nike é que ela sempre venceu. Sempre venceu. Então, quando fala assim que é graças a Nike, é porque graças à vitória da justiça, graças ao que é justo, ao que é belo, ao que é bom. Outra curiosidade, né? Existiam vários festivais em honra a Atena. Eu coloquei 2 aqui que são bem interessantes. Panatenaias. As Panatenaias eram festas solenes dedicadas à deusa Atena.
E todos os povos da Ática, nesse momento, eles corriam pela cidade de Atenas. Havia uma corrida em homenagem a Atena e também acender de tochas, o que nos vai fazer, o que vai ter eco lá nas tochas olímpicas, nas coisas olímpicas e tudo mais. Outro festival muito importante é a Plinteria. A Plinteria era um festival de lavagem dos templos e das imagens de Atena. Dizia-se que quando acontecia esse festival da Plinteria, em que você ia lavar os templos, os povos, os sacerdotes e os povos lavavam os templos e lavavam as imagens, banhavam as imagens de Atena, acreditava-se que esse era um período que a cidade poderia ficar vulnerável, porque a deusa estava tomando banho, né? Então, assim, mas era um momento muito solene também, né? Em que as mulheres tiravam, despiam as imagens de Atena, depois lavavam, banhavam essa imagem, e depois elas vestiam novamente, tá? Bom, gente, locais de poder de Atena. Lugares altos, templos erigidos em sua honra. Quando falo templos erigidos, não são templos erigidos para outras divindades, por óbvio, né? Templos erigidos em sua honra, lugares altos, locais de justiça, bibliotecas. Se vocês forem fazer a relação de Atena com as deusas minoicas lá, as pótnias, talvez você possa colocar labirintos, talvez você possa colocar cavernas, não sei. Fica uma dica aí para vocês pensarem, tá? Oferendas. A oferenda primordial para ela é oliva, azeite, né? Então, azeitonas e folhas de oliveira. O louro é uma erva que é muito utilizada para oferenda para várias divindades gregas. Artemísia, poemas, né? Leitura de poemas também é uma oferenda bonita para ela. Seus símbolos: livros, leis, coruja, lança, escudo, cobras, armadura, pilastras, né? As pilastras da civilização grega. Tudo isso você encontra como símbolos de Atena. E para se conectar com Atena, e aí aqui eu vou dar um pouco do que eu particularmente sinto com relação a essa divindade, né? Para se conectar com Atena, eu acho que o que eu sinto na minha vida muito forte, e eu gosto muito dessa divindade, é uma das divindades que eu mais gosto, Atena é uma deusa que ela é muito. Ela prefere muito mais que você faça oferendas com o seu comportamento do que você fazer oferendas com palavras bonitas, poemas e azeite e tudo mais. Não que ela não goste, não que não possa ser feito. Mas a maior oferenda que você pode fazer para Atena é a sua conduta. Então, se você se considera, por exemplo, uma sacerdotisa, um sacerdote de Atena, uma pessoa que tem uma relação profunda com essa deusa, você precisa, invariavelmente, ser aquilo que você fala, tá? Então, por ela ser uma deusa relacionada à justiça, ser justo, ter atitudes justas, mas principalmente andar de acordo com a sua fala, andar de acordo com aquilo que você diz ser. Essa é a forma mais forte de você se conectar com essa deusa. Atena também se manifesta, pode te ajudar muito, se manifesta muito fortemente em momentos em que você precisa utilizar a sua inteligência, em momentos em que você não sabe para que caminho tomar, mas você precisa, e precisa rápido, de uma solução inteligente, não uma solução simples que resolve o problema paliativamente, tá? Mas de soluções inteligentes. Então, você exercitar sua inteligência, exercitar sua erudição, então você estudar, você se aprofundar nas questões, não olhar as coisas com superficialidade, não ser uma pessoa preconceituosa, é uma forma muito forte de se conectar com Atena. Atena exige muita conduta correta daqueles que são os seus protegidos e os seus preferidos. E eu ouvi há poucos dias de uma divindade, né, que as divindades sim têm seus preferidos, mas os preferidos de uma divindade não significa, você ser um preferido de uma divindade não significa que você seja necessariamente, vai ter necessariamente sua cabeça passada a mão pela divindade, muito pelo contrário. O privilégio de você ser um sacerdote de uma divindade, ter uma relação forte com a divindade, ou ser o preferido de uma divindade que seja,
também significa que você vai ser o mais cobrado. Você vai ser aquele que mais aquela divindade vai exigir de você. E, dependendo do que você fizer, não tem perdão. É implacável. Então, essa é a melhor forma, na minha opinião, de você se conectar com essa divindade, tá? Bom, gente, o que eu preparei para essa noite foi isso, esse apanhado geral. Eu falei pro Elfo, até falei assim, poderia falar muito mais sobre essa divindade, muito mais. Mas eu acredito que vocês já têm material suficiente para ir atrás e para buscar se aprofundar nas origens de Atena. E é um exercício que vocês podem fazer com toda e qualquer divindade. Algumas vocês vão ter mais facilidade de encontrar fontes, outras vocês terão mais dificuldade. Depende da divindade, mas eu espero que tenha valido a pena para vocês esse período aí de 1h e 35 minutos que nós ficamos falando aqui. Vamos às perguntas, se elas existirem. Tem um comentário e uma pergunta só por enquanto. Daniel Vieira, ele coloca assim, Lua, tem um livro aqui, talvez você o conheça, Acrópolis, Grande Epopeia de Atenas, do Valério Máximo Manfredi. Logo no início do livro, ele faz a digressão da sílaba final da palavra Atena, um sufixo que pode ser encontrado em nomes etruscos, como Vipina, Razena e Pufluna, e nos nomes mais arcaicos dos centros pré-gregos, existe pré-grego então, como Mikenai, Micenas, Mikenai e Micenas. Boa demais a palestra. Obrigada, Dani. Maikeros, seriam Medusa e Atena faces da mesma deusa ou são divindades diferentes? E sobre humanizar os deuses, o que você acha e como evitar este erro? Bom, então são duas coisas. Seria Atena e Medusa a mesma divindade? Então, se a gente for pensar naquilo que eu falei na palestra, de que Atena pode ter sido, em origem, a grande mãe cretense ou uma das grandes mães cretenses, tá? Se a gente olhar por esse ângulo, ela foi transformada nessa Atena que nós conhecemos ou não? Depende, né? Ou ela decidiu romper com aquilo e passar a ser uma deusa do patriarcado? Não sei, aí vai da conexão que vocês vão fazer com a divindade. Eu sei do que eu tenho de conexão com ela, tá? Mas enfim, bom, se a gente encarar então que a origem dela tá lá na Creta Antiga e que ela, quando o continente toma o poder, precisa sobrepor aquele povo cicládico, né, aquele povo das ilhas, existia uma divindade que eles não conseguiam aplacar, que é a Grande Senhora. Pô, não conseguimos, cara, a gente não consegue destruir o culto dela. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa senhora e vamos colocar como a mais importante pra gente, só que a gente vai dar a nossa cara, porque aqui mulher não tem vez. Né? Então, se tiver que ter uma mulher poderosa, e tem que ter para poder, inclusive, o processo de dominação dos povos, ele não passa só pela força bruta, né? Ele passa também por toda essa questão. Então, assim, não, mas aqui a gente também tem, vem para cá, aqui você vai ter proteção nossa e afinal de contas, essa deusa está aqui também, né? Então, isso pode ter acontecido e dentro de uma visão já, num mito, na descrição mitológica posterior, já bem patriarcal, de realmente apagar aquela figura feminina primordial que fora Atena, lá da Grécia, lá da Creta, de Creta, das ilhas por si, então vamos utilizar a própria deusa com o nosso jeito para matar, para tirar a parte imortal de Medusa, da deusa, das serpentes, né? E apagar. E aí a imagem de Medusa passa a ficar no escudo de Atena, né? Que a cabeça de Medusa fica no escudo de Atena. Então, na minha percepção, é a mesma divindade, gente. Na minha percepção, é a mesma divindade. O que acontece é que vai se utilizando de certos artifícios humanos
e utilizando os deuses para manipulação. Da mesma forma que a gente fala que o cristianismo, muitas vezes, faz uma manipulação das massas, isso é uma questão humana, muitas vezes, vai se manifestar, inclusive, na nossa própria religiosidade. Tá? Então, isso que eu penso. A segunda questão, que era de humanizar. Sobre humanizar os deuses, o que você acha e como evitar esse erro? Bom, o dia que eu souber como evitar esse erro totalmente, eu acho que vou ganhar o prêmio Nobel. Acho que só não vou ganhar porque eu sou pagã, mas tudo bem. Eu acho que existe uma forma de vocês, da gente, né, não incorrer nesse erro, porque esse erro a gente pode incorrer. Qualquer um pode incorrer, tá? Eu sou contra, eu acho que, assim, os deuses... Eu vou falar a minha relação com eles, tá? Pode ser que não seja a mesma que a tua, não é uma verdade absoluta, mas eu vejo assim, ó, os deuses, eles têm algumas coisas humanas, que a gente pode chamar de humanas? Tem, mas eu prefiro enxergar de uma outra forma. Eu prefiro dizer que nós temos certas características que são dos deuses. Entende isso? Nesse passo, a minha relação com os deuses é uma relação de amizade, cumplicidade, de me sentir, muitas vezes, filha mesmo, ainda que não naquele conceito de pais divinos, mas como filha, como alguém que é abençoada por eles. Para mim, eles são muito complexos, né? São seres muito complexos. São seres, para mim, eles não são arquétipos, mas os arquétipos fazem parte de quem são eles. Eu acredito sim, que deuses muitas vezes pisaram esta terra e foram como nós. Eu acredito que nós somos deuses. Eu acredito fielmente nisso. Mas essa minha crença, ela não significa que, olha, eu sou uma deusa, então você tem que me respeitar. Não, não, não. Eu acredito que nós somos deuses em potencial. Mas que ainda, nossa, vai faltar muito ainda. E eu nem sei o que falta, mas falta muita coisa para que a gente consiga ascender a essa condição. Mas eu acredito que os deuses, eles não têm, na minha percepção, pelo menos comigo, eles não são assim. Eles não são, como posso dizer assim? Eles não têm aquela perfeição do Deus cristão. Entende? Aquela coisa que nunca erra, que é sempre tudo perfeito. Eu vejo eles como... Só que os erros deles, né? Os erros deles são coisas que talvez a gente nem consiga compreender corretamente dentro da nossa capacidade cerebral, né? Então, eu vejo que sim, eles são superiores a nós em muitas coisas, é claro. Mas eu não os vejo muito diferentes de nós em alguns aspectos. O que não significa que eu concorde com visões como quando colocam os deuses como, principalmente lá, Afrodite, Hera, Atena, como deusas muito caprichosas, que fazem isso, aquilo, outro. Mas eu sinto, sim, uma relação que alguns deuses são mais rígidos, que alguns deuses são mais severos, que alguns deuses são mais mal-humorados, que alguns deuses são mais carinhosos, que alguns deuses são até caprichosos. Eu sinto isso nas minhas conexões e nos meus trabalhos com eles. Mas isso é uma visão minha, né? É a forma como eu me relaciono com eles. Eu não posso impor isso aos outros. Isso eu acho que é um erro. E eu acho que a gente pode procurar evitar, a gente evita esse erro de humanizá-los quando a gente coloca, por exemplo, como verdade absoluta que uma determinada divindade, que as divindades erram, por exemplo. Quando a gente coloca isso como uma verdade absoluta, a gente está incorrendo nesse erro de humanizar os deuses. Quando a gente desrespeita a divindade, ou quando a gente se acha muito suprassumo do tudo, porque eu já estudei, porque eu já sei, porque eu já ritualizei, então eu já tenho tantos anos de prática disso. Eu acho que isso pode ser um grande erro, porque aí a gente começa a achar que a gente entende tanto de tudo que a gente entende totalmente os deuses. E a gente, na boa, na minha percepção, não entende. A gente entende uma parte só da história. E talvez a gente só vai entender isso quando a gente morrer, e talvez quando a gente morrer várias vezes. Não sei. Eu acredito que seja isso. Posso dar minha opinião sobre as perguntas do Mike rapidamente? Pode, claro. Bom, sobre... Vem aqui para frente, aqui do lado. Só aqui do lado.
Sobre Medusa e Atena, eu só vou dar um contraponto de reflexão. A Lua, ela colocou a opinião dela e ela colocou aí a parte histórica toda de Atena, né? Toda essa palestra, ela está centrada em Atena e nas linhas históricas dessa deusa. Se a gente tivesse montado uma palestra, se a Lua tivesse montado uma palestra sobre a deusa Medusa, Quem sabe, né? Com certeza, ela traria, além desta linha que liga a Atena à Medusa, ela traria outras diversas linhas da própria Medusa. Uhum. Então, como a gente fez com a Atena, com Brigitte. Então, na verdade, pode ser analisado também de uma outra forma, ao pensar que não, que Medusa e Atena não são as mesmas deusas, apesar de que, dentro das trocas que sempre existiram nas diversas culturas do mundo, e a Grécia, por ser um local de mercadores, né, um local que a característica principal sempre eram viajantes atravessando, indo para lá, indo morar lá, e pessoas de lá indo estudar fora e depois voltando. Então, é muito comum que todos os deuses e deusas gregos tragam elementos de outros locais. Então, Medusa, sim, tem fortes elementos de Atena, indiscutível, existe sim. Mas ela também tem fortes elementos de outros deuses e deusas de outras regiões, que dá para traçar uma outra linha histórica. Então, fica a critério de cada um pesquisar e se conectar para pensar que, se sim, Medusa e Atena são as mesmas deusas, ou se não. E um outro elemento que já tem relação com a segunda pergunta, sobre a humanização dos deuses, né? Eu creio que não é um erro, Mike, humanizar os deuses, porque eu penso que isso é inevitável. A gente sempre vai se valer de arquétipos, de símbolos da nossa consciência humana para entender o incognoscível. Então, é inevitável que a gente acabe enxergando os deuses e os criando à nossa imagem e semelhança. Então, eu penso que isso não é o erro. O erro é resumir os deuses apenas a isso. Uhum. Eu acredito que a gente pode partir desta humanização dos deuses para estabelecer uma conexão, mas nos abrir para o que vem além. O que a Lua colocou aqui é a casca do ovo da conexão dela de Atena, e olha lá se chega na casca. Eu sei disso por causa dessas pequenas conversas que nós já tivemos e da convivência que nós temos, pouquinho só. Agora, tem muita coisa que não dá nem para se colocar em palavras, né? Sim. Então, e que tem coisas também que nem caberiam. Exato. Né? Eu penso assim, que o erro não é humanizar, o erro está em resumir os deuses ao que as culturas se fizeram valer para criá-los. Porque eles não são só uma criação cultural, política, social, etc. É inevitável que as culturas façam o uso disso, mas eles são seres que estão muito além. Então, Medusa e Atena são as mesmas deusas? Para mim, não. E eu acredito que se você perguntar essa mesma pergunta para a própria Lua outras vezes, em contextos diferentes, ela pode dar uma resposta diferente. Não porque ela não sabe do que está falando, mas porque é uma pergunta que ela tem múltiplas interpretações, conotações, e etc. Então, pensa sempre assim, no que a gente traz de mitologias, de história, isso é apenas uma casca, que dependendo do foco, e hoje foi Atena, você vai fazer as relações. Se amanhã o foco for Medusa, você vai ver relação com Tífon, você vai ver relação com Tiamat, você vai ver relação com, infinitas outras coisas. Acabou? Não, várias pessoas colocaram perguntas enquanto você estava respondendo do Mike. Patrícia Torres, qual é a base teocêntrica da civilização minoica? Qual a relação com a Atena Civilis? Tá. Não tem como a gente trazer isso, né? Qual que é o... Não tem como, porque, como eu falei para vocês, a civilização minoica, ela não tem... Ela é um livro, como diz o próprio Sinclair Rudd, estudar a religião minoica é ler um livro através das figuras. Então, não tem como dizer. Eu não posso mesmo dizer para você assim, não, olha,
o centro de culto ali, do teocêntrico ali, de Deus, da divindade ali, dos minoicos, era o Senhor e a Senhora. Ah, quem diga que é. Não, mas na verdade o Senhor e a Senhora eram multifacetados. Eu não tenho como dizer isso, eu não tenho como te responder, tá? Porque ninguém vai conseguir te responder isso. O que pode se falar são teorias, né? São teses, mas eu não tenho como te falar, não. E no caso de Atena, essa Atena Civilis, ela é a Atena da civilização grega para os atenienses, né? Então, ela é a força civilizadora, por isso que um dos símbolos dela vai ser a coluna, como eu falei, porque ela é que vai trazer a noção de civilização, de povo, daquilo que é correto, daquilo que é certo, tá? Então, é mais ou menos por aí. Então, eu não tenho nem como relacionar totalmente a isso, porque aí entra ainda naquilo que o Elfo está falando. Tá, mas e aí então se Atena, ela tem lá a sua origem lá entre os minoicos, mas eu não consigo trazer o aspecto teocêntrico ali dos minoicos, então eu posso de repente dizer que na verdade a própria Atena, nesse contexto civilizatório, é uma deusa posterior. Posso, é uma deusa inventada? Posso dizer, mas estou correta? Não sei, não sei te responder. Porque ninguém vai saber te responder, por quê? Porque, especialmente na história grega, a mitologia conta a história do desenrolar do povo, da transformação desse povo, dos pré-gregos, que algumas pessoas não gostam, né? Para os gregos. E dentro dos gregos, os helênicos. E aí é bem complexo. Diga. Rebeca. E sobre a relação de Atena com a deusa Tani, ou Tana, Atana? Ah, então, mas eu falei na palestra. Não sei se ela pegou, talvez tenha pegou uma parte. Eu falei na palestra, né? Essa divindade dessa origem, né? Talvez Atena fosse, então, a senhora de Atana, Atani. Então, é uma possibilidade. E daí, dentro desse aspecto, ela seria a senhora das serpentes, ela seria a senhora dos animais, ela seria a senhora da fertilidade, que pode ou não, pegando o gancho ali da pergunta da Patrícia, que pode ou não ter sido centro de culto ali entre os minoicos. Mas são hipóteses, tá? Pode ser, mas são hipóteses, né? Stênios. Oi, adorei a palestra e gosto muito do seu comprometimento em buscar dados históricos sobre os deuses. Gostaria de saber sobre o contato oracular com Atena através de pratos com água e azeite, que consta nos papiros gregos. Você já ouviu falar ou utilizou? Claro! Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, que é verdade, isso mesmo. Nossa, você me fez assim voltar assim, pum, ao passado. Por quê? Muito antes de eu começar a estudar, quando eu ainda era uma pequena infante, uma criança, né? A minha avó, cujo sobrenome é Teodoro, né? Então tem talvez uma origem ali grega bem longínqua por conta da origem do sobrenome, talvez. Mas enfim, independente disso, a minha avó aprendeu com a mãe dela, sei lá com quem, com algum ancestral dela, e ensinou minha mãe me ensinou também um benzimento que é feito com prato com água e azeite. Então se faz o benzimento pingando a água, falando lá umas palavrinhas, fazendo esse pingar. E a minha avó, quando ela fazia isso, ela pingava ali a água, ela enchia a água, um prato branco, e ela ia pingando, assim, ela punha esse dedo assim num potinho do azeite, ia pingando, né? Ia falando umas palavras e tal. E ela, conforme pingava, ela me ensinou a ver quando é mal olhado, quando é bucho virado, na forma como o azeite pinga na água, assim, tchum. Então, a forma como ele pinga na água, o desenho que ele vai montando, a forma como as coisas, como os pingos de óleo se movimentam dentro da água, vão me dizer o que é que aquela criança ou aquela pessoa tem, ou aquela coisa, porque dá para benzer coisas também, né? Então você me fez lembrar isso, né? E eu me lembro que eu estudando Atena, lá atrás, na época em que eu contei para vocês, que eu e o Elfo tivemos essa conversa, eu me lembro de ter lido exatamente sobre isso,
sobre essa forma, né, oracular que era próprio de Atena, e na hora eu lembrar das minhas ancestrais, né? Então, obrigada por você ter lembrado. Nossa, valeu a noite, porque eu não me lembrava mais disso e é real. Bom, a Rebeca, ela traz aqui os epítetos de Atena, mas só a nível informativo para o pessoal. Samantha Gomes, vocês são demais. Palestra maravilhosa. Estou aqui digerindo toda essa informação. Gratidão, querido. Linda. Daniel Vieira, quando a gente vai se conectar a uma divindade, temos, inicialmente, a impressão de estar cultuando apenas aquele foco, o deus ou a deusa dessa conexão. Mas, no final, como você disse sobre a armadura de Atena ser divina, vamos compreendendo que, para nós, que somos limitados, a consciência de um corpo apenas, a deusa é uma só, mas do ponto de vista holístico, não necessariamente. Exatamente. Isso fica muito claro quando a gente fala de Palas, Atena, aí a relação Palas, Atena, Perséfone, e aí a gente pode colocar até Nike junto, porque Palas, então, seria a armadura que protege Atena, a mãe, aquela que é a mãe dos não nascidos, fazendo uma relação com a própria Perséfone, e que assim porque carrega consigo, na palma de sua mão, a vitória da justiça, que é Nike. Então, os mitos, eles têm uma série de charadas, né, que a gente vai abrindo e vai descobrindo que tem outras tantas, por assim dizer. Então, realmente, quando você fala, então quando você está se conectando com Atena, bom, daria para entender que pelo menos Palas, Nike e Perséfone você está se conectando. Isso sem falar, então, Medusa e Brígida, e aí vai, né? Então, é bem interessante. O Mike, novamente. Peguei a palestra um pouco pela metade, então me desculpe se foi falado, mas a melhor forma de estudar sobre uma divindade é estudar primeiro sobre o povo que a cultuava? Olha, tem a gente, inclusive lá no Semente, Mike, a gente tem. Eu acho, você não é do Círculo Externo, né? Você é do GISA. Lá eles têm já até esse materialzinho. Existe um roteiro para você fazer a pesquisa dos deuses, né? Então, o que você tem que pesquisar? Sim, uma das melhores formas de você estudar uma divindade, e na verdade isso é fundamental, é você estudar o povo e, digo mais, começa a estudar o povo. E assim, o momento em que aquele culto foi mais forte. E aí você vai indo para trás, tá? Então, assim, na época tal, o culto era assim. Aí você vai indo para trás, depois você vai indo para frente. Então, você estudar o povo, você estudar o local, a geografia, como isso se desenvolvia, a transformação, né, que esse povo, a cultura com que ela se manifestava. Aí você consegue compreender muito bem a divindade. Aí, quando você vai estudar sobre a religiosidade, sobre o culto em si, você já tem muito material para compreender certas coisas. Então eu entendi por que, sei lá, na hora de prestar o culto, se ajoelha ou fica de pé. Por quê? Porque naquele contexto, daquela civilização, daquele povo, daquela tribo, daquela época, de acordo com aqueles costumes, isso significava, ficar de pé significava tal coisa, ficar ajoelhado significava tal coisa, então faz relação, faz sentido. Então você, né, quando você vai, então aí, olha como isso é importante, porque quando você vai ritualizar, aí você percebe que, tem deuses para os quais você sente a necessidade, sim, de ajoelhar, tem deuses que você sente a necessidade de deitar, tem deuses que você sente a necessidade de abrir os braços e olhar para cima, tem deuses que você sente a necessidade de deitar, bater a cabeça, enfim. Por quê? Porque você também estudou, né? Então ajuda sim, e muito. Acabou. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena. Para a gente valeu muito a pena, como sempre. Mês que vem temos mais uma palestra, que é no dia 17. No dia 16 de abril nós teremos mais uma palestra. Espero que vocês estejam conosco também. E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar com a gente sobre esses assuntos, podem mandar, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.